Programa recomendado para todos os públicos. Boa noite, amigos. Um dos instrumentos de maior importância no desenvolvimento regional, sem dúvida alguma, é a nossa Universidade Federal do Cariri. Esse instrumento, conquistado com muito esforço, já começa a ser implantado, está numa fase de implantação, mas na última sexta-feira já diplomou 6 turmas, e inclusive a primeira turma de jornalismo. E nós já tivemos aqui alguns programas com os companheiros professores da UFC desse curso de jornalismo. Então é mais um fruto importante para o engrandecimento dessa região. E hoje nós temos a honra de receber aqui no nosso Tribuna Livre o professor Ricardo Luiz Ness, que é o vice-reitor da UFCA, mas que hoje está evidentemente como reitor, já que a senhora reitora está de férias e ele ocupa o cargo em exercício no momento. E ele vai bater esse papo conosco, vai debater esse processo de implantação. Nós sabemos que hoje a UFCA já tem 11 cursos, mas a projeção é para 27. E o professor vai falar de outras projeções, do organograma que vai ser desenvolvido ao longo dos anos para a implantação total e oficial da UFCA aqui em Juazeiro do Norte. Boa noite, Vasques. Boa noite, professor Luiz Carlos, professor Ricardo Ness, é um prazer tê-lo aqui no nosso Tribuna Livre. Luiz Carlos, como você disse, certamente nós vamos falar de um equipamento, um instrumento da maior importância para o desenvolvimento regional, desenvolvimento da região do Cariri, que é a universidade. Daqui mais a pouco tempo, não vai muito tempo, nós vamos ter como comparar o Cariri antes e o Cariri depois da Universidade Federal. Porque nós não fazemos sociedade sem homens capazes tecnicamente, com a formação cidadã, com o poder intelectivo melhorado, e é esse equipamento, é esse instrumento que já começou e que vai intensificar mais na formação dos cidadãos e cidadãs da região do Cariri e de Juazeiro especialmente. E aí, não sei se nós outros ainda poderemos estar aqui para fazer programa, o Tribuna Livre, comemorando e fazendo o comparativo de antes da universidade e depois da universidade, como é que vai estar a nossa região, certamente muito mais desenvolvida, porque vai forjar uma classe de homens e mulheres com a formação melhor, tanto tecnologicamente, intelectualmente, como cidadã. E nós vamos ter a oportunidade hoje de conversar aqui com o professor Ricardo Ness, para a gente saber como é que anda a nossa universidade. Orgulho de todos nós. Como é que estão os cursos, como é que está funcionando, quais são as perspectivas mais para frente, da instalação do restante dos cursos, enfim. E você tem a oportunidade de participar conosco, perguntando, interagindo, sugerindo, enfim, vamos fazer um programa bem interativo, bem elucidativo sobre a nossa universidade. Muito boa noite, professor Ricardo Ness. É um prazer recebê-lo aqui no nosso Tribuna Livre, hoje como magnífico reitor da UFCA. Boa noite. Boa noite. Antes de mais nada, quero agradecer o convite pela essa oportunidade de divulgar a Universidade Federal do Cariri. Eu acho que é muito importante, nesse momento, a participação de um programa deste alcance, para então falarmos sobre a implantação da UFCA, trazendo aqui alguns números bem interessantes sobre esta novíssima Universidade Federal do Cariri. Professor, o senhor veio para Juazeiro desde a implantação do campus avançado, não é isso? Sim, eu já estou aqui em Juazeiro há 7 anos. Certo. Cheguei junto com o campus, do qual fui até a transformação em Universidade Federal do Cariri, fui diretor do campus. E atualmente é vice-reitor, já que nós tivemos a eleição para uma reitora, não é isso? Não foi eleição. Não, nossos cargos são cargos pro tempore. Foi uma nomeação do ministro da Educação. Certo. Caro professor, de lá até aqui,
Conta um pouquinho desse histórico, da evolução da nossa universidade, como é que está, para que o nosso telespectador possa se situar e, a partir daí, também começar a interagir conosco. Pronto. Que eu já ressaltei no início, é muito importante, por incrível que pareça, tem muitas pessoas aqui no Cariri que ainda desconhecem a existência agora da universidade, então, mais ainda, mas do campus, desconheciam a existência do campus da UFC no Cariri. Bem, o campus ele foi criado pela UFC em 2005, implantado aqui em 2006, e nós iniciamos as nossas atividades em setembro de 2006, com 6 cursos de graduação. O curso de agronomia, administração, biblioteconomia, engenharia civil e filosofia, né? Estes eram os cursos. E já existia, né? Desde 2001, nós já tínhamos em Barbalha o curso de medicina, que se agregou, então, ao campus da UFC no Cariri. Este programa foi um programa de expansão das universidades federais, ainda na época do governo Lula, onde várias universidades novas foram criadas e novos campi foram. Então, a universidade, na época, o reitor René Barreira, hoje secretário de Ciência e Tecnologia, viu aí uma oportunidade. A universidade tinha aquele olhar só para o litoral, vamos olhar para o sertão. E criou, então, o campus da UFC no Cariri, quase que no mesmo tempo, o campus da UFC em Sobral e um ano depois o campus de Quixadá. Certo. Agora, hoje, esses 6 cursos quase dobraram. Pronto, dobraram, porque se a gente considerar o curso de filosofia como 2, porque ele tem bacharelado e tem licenciatura, então nós temos hoje 12 cursos. 12 cursos. Em 2010, então, houve um outro programa do governo federal, que foi o REUNE. O REUNE previa a ampliação de vagas, né? No programa de expansão anterior, não, era prevista criação de campi, criação de novas universidades. No REUNE, previa a ampliação de 20% das vagas das universidades federais. E tinha 2 opções: criar novos cursos ou aumentar as vagas dos existentes. E foi feito isso. A UFC adotou as 2 opções. Então, cursos nossos tiveram suas vagas ampliadas, como também foram criados, então, os cursos de jornalismo, educação social e jornalismo, o curso de design de produto, que é um curso tecnológico, superior tecnológico, com 2 ênfases, calçado e joias, o curso de engenharia de materiais e o curso de licenciatura em educação musical. Então, considerando o filosofia, que já existia como 2, porque tem bacharelado e licenciatura, temos hoje 12 cursos de graduação e um mestrado, inclusive foi quem pioneiramente trabalhou para a implantação, foi a professora Sueli, que foi o mestrado em desenvolvimento regional sustentável, que já está hoje na sua 4ª turma. Ô professor, você falou muito bem aí quando disse que precisa divulgar mais a Universidade Federal do Cariri. É verdade, eu também reconheço essa necessidade. Até porque há quem ainda imagine que a Universidade Federal do Cariri ainda está atrelada à UFC, ela não já está andando com as suas próprias pernas, que ela não já tem um orçamento próprio. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até para esclarecer algumas dúvidas que ainda pairam com relação a isso, porque ainda diz, não, ainda vai chegar, ainda tem uma certa dúvida ainda no seio da nossa sociedade. Muito pertinente a pergunta. Bem, então, só para continuar, antes de responder exatamente, continuar nessa discussão, o projeto de lei foi apresentado em agosto de 2011, o projeto de lei que previa a criação da Universidade Federal do Cariri por desmembramento da UFC. E em 5 de junho de agora 2013, dia do meio ambiente, a Lei 12.826 criou então a Universidade Federal do Cariri por desmembramento da UFC. O que significa isso? Bem, todo o pessoal, a parte material, equipamentos, passavam automaticamente, vamos dizer assim, para o domínio da Universidade Federal do Cariri. E a Universidade Federal do Cariri passou a ter orçamento próprio. Então, nós já criamos as pró-reitorias, que seria interessante até falar, porque tem algumas peculiaridades bem interessantes em relação a que diferenciam um pouco das outras universidades. Então, nós passamos a ter orçamento próprio, e esse orçamento, ele não
caiu ainda, vamos dizer assim, nós não temos ainda como operar esse orçamento. Vamos dizer, o empenho é feito ainda por Fortaleza, que é a nossa universidade tutora. O professor Gesualdo Farias, juazeirense, de alta estirpe, é nosso reitor tutor. Então, a universidade nos auxilia nessa parte operacional, de empenho, de execução final deste orçamento. Mas a decisão do que fazer, do que comprar, do que estabelecer é totalmente a cargo da Universidade Federal do Cariri. E a gente acredita, com a celeridade que as coisas estão andando, que até o final do ano a gente tenha, de fato, essa autonomia e poderemos, então, de fato, fazer uso, já fazemos, mas empenhar e executar esse orçamento integralmente com o nosso pessoal. O que nos está faltando, de fato, é pessoal. Hoje, a gente fala no campus, eu sempre brinco, que a gente está trocando o pneu do carro com o carro andando. Ou batendo o escanteio e correndo para a área para passar e fazer o gol. Porque a mesma equipe que construiu o campus é a equipe que construiu hoje a universidade. Então, os pró-reitores, muitos eram coordenadores de curso. Os secretários de curso trabalham de manhã na secretaria do curso e à tarde na pró-reitoria ou vice-versa. Mas já a gente vai ter concurso e esse problema vai ser solucionado. Aí então a gente pode, de fato, efetivamente, poder conduzir e utilizar esse orçamento da forma que é prevista. Professor, já que o senhor falou em celeridade, quer nos parecer, pelo menos de acordo com as notícias que são veiculadas ultimamente, que com relação ao espaço físico não está havendo tanta celeridade porque a pretensão da universidade vai bem além. A conquista até agora em termos de gleba foi, me parece que, de 16 a 20 hectares e a pretensão é muito maior. Como é que anda esse processo? Pronto. Nós temos hoje, aqui em Juazeiro, que é onde vai ser a reitoria da universidade, nós temos cerca de 20 hectares. São, de fato, 20 hectares de terra disponível. Desses 20, talvez, já a metade esteja ocupado por instalações do campus de Juazeiro, ou chegaremos a essa metade já com a quinta etapa, que já está em fase de licitação, já terminou até a licitação, e a conclusão da quarta etapa. Mas então nós pleiteamos já uma expansão, já foi feito esse pleito ao governo do Estado, que se prontificou então a fazer essa desapropriação em áreas contíguas lá ao terreno do campus. E dessa forma, pelo menos no médio prazo, estaremos satisfeitos com essa extensão. Agora, a área é uma coisa que, por exemplo, quem olha, não sei se os senhores conhecem lá o campus do Picim, em Fortaleza, que são, acho que mais de 200 hectares, hoje ele está completamente tomado. Na época que eu estudei lá, na década de 80, tinha ainda áreas imensas, onde nós fazíamos, eu sou da área da agronomia, fazíamos experimentos, tinha uma aula de campo com trator no campus do Picim. Hoje isso é impensável. 200 hectares, professor? Em torno disso aí. Já tudo tomado. Todo tomado. Quer dizer, aqui nós devemos ter uns 60 hectares. É o que a gente quer chegar a esse valor. É o que a 60, universidade pretende de início, né? De início. Uns 60 hectares. E aí, evidentemente, vai haver um processo de evolução até se ter, naturalmente, os espaços mais ou menos ocupados, com tantas edificações. Isso vai levar algum tempo. Mas, como eu disse na abertura, já há uma previsão para 27 cursos, né, aqui em Juazeiro. Ô Luiz Carlos, antes do professor, eu queria aproveitar para colocar também um questionamento aí. Professor, já que a gente fala na grandiosidade da universidade, da importância, eu queria que você também colocasse números com relação ao orçamento, que às vezes se discute, o orçamento dessa universidade será maior até de que alguns municípios aqui, ou a maioria dos municípios da região. Eu queria que você colocasse esse montante em termos de orçamento e a população, depois de implantado todos os cursos, qual seria o universo de estudantes que nós íamos ter aqui na nossa universidade? Em termos de orçamento, a gente acha que, quando a universidade consolidada, isso lá por 2017, dentro do que está previsto no projeto de lei, não, certo. Claro que pode ser maior do que isso ainda, né? Certo. Mas a gente acha que o orçamento, talvez em torno aí de 250 milhões de reais,
Um orçamento, acho, se batendo aí com o orçamento de Juazeiro, que eu acho que é por essa casa aí. Por aí, nesse A gente conversou algum tempo atrás com o professor Gesualdo, né? Larga experiência na administração, tem conduzido brilhantemente a UFC, e a gente fazia essa previsão de que nós teríamos um orçamento quase chegando ao orçamento de Juazeiro. Isso aí é um dado que o telespectador já pode observar da importância em termos de orçamento, de recursos que vão desaguar aqui na nossa região. Agora ainda vem a outro fator que também é motivo também de ir alavancar o desenvolvimento, que é a população estudantil, que a previsão é compronta. Como já foi colocado, a previsão pela lei seriam de 27 cursos. Nós já temos 12, teremos que criar mais 15 cursos, né? E aí para atingir uma população de mais ou menos 6.500 estudantes. 6.500. Hoje nós temos cerca de 2.000, 1.960, receberemos aí mais 580, 540, para não falar melhor, com mais precisão, ainda até o final do ano, com os 2 ingressos, primeiro e segundo semestre. Então, já teremos aí 3.000 estudantes, né? E teremos e com certeza nós vamos superar esse número de 6.500. Eu acho que essa meta está ainda bem, como se diz, colocando um sarrafo bem baixo. A gente quer colocar ele bem mais alto. E se conseguiremos, não tem nem a menor dúvida. Depende sempre do apoio do governo federal, obviamente. É evidente. Ô, Vasco, já que você se preocupou tanto com o orçamento, é bom lembrar que a Universidade Federal sempre esteve ali entre segundo ou terceiro orçamento do estado do Ceará. No ano passado, o ano de 2013, foi o segundo maior orçamento, perdendo apenas para o estado do Ceará, mas superando a Prefeitura Municipal de Fortaleza. Então foi bom você lembrar isso, porque mostra a grandeza que é a universidade. E quando nós dizemos aqui que é um instrumento vital para o desenvolvimento, é por várias razões, não é só pela cultura, pela instrução, pela educação, que vai trazer para a região. Trazer recursos, também recursos. Exatamente, a geração de emprego, enfim. Você falou no corpo discente, mas e o corpo docente? Quantos professores não virão para aqui? Atualmente, como é que está esse quadro de servidores e professores? Hoje nós temos na Universidade Federal do Cariri, como herança, vamos dizer assim, do campus da UFC no Cariri, cerca de 197 professores. Podemos fechar em 200 professores, efetivos. Né? Temos alguns substitutos dentro desses 200, porque esses substitutos hoje, de fato, substituem algum professor que esteja fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, ou afastado por licença de saúde. Então, a lei hoje faculta, temos o professor substituto. Desses, cerca de 75% são pós-graduados, ou com mestrado ou com doutorado. O professor, a maioria é oriundo da UFC? Ou... Muito mesclado esse número. Nós temos, para falar a verdade, professores do Brasil todo. Eu acho isso muito interessante. E a universidade já pensa num concurso e tal? Sim, pronto. Então nós temos hoje, fechar em 200 professores efetivos, temos aí 65 técnicos administrativos, tanto de nível superior como nível médio. O que a lei prevê? Que a gente faça aí 520 concursos. 520 para servidor técnico administrativo, somente. Então nós teremos aí 212 técnicos administrativos de nível superior e 318 técnicos administrativos de nível médio. Isso aí ao longo agora dos próximos anos acontecerão até aqui para facilitar, não ter que bater o escanteio e correr para fazer o carro. Exatamente. Esse aí é o nosso se aí não tivesse esse gargalo hoje, nós já teríamos avançado mais, com certeza. E concurso para 197 professores. Esse aí. Então nós vamos ter aí eu fiz umas contas aqui, vamos ter aí 982 servidores. 982 servidores, 6.500 alunos. É uma grandeza, né? É uma grandeza. E hoje, fora, obviamente, a injeção de recursos através de salários, né, desse pessoal, nós temos aí, hoje o governo federal tem um programa muito agressivo de bolsas, né? Porque uma grande dificuldade hoje na universidade é a permanência do aluno, garantir a permanência dele. Com as cotas, com a abertura a ingresso do aluno de menor renda à universidade, então o governo garante essa permanência com bolsa. Os alunos têm recebido R$ 400
por mês, de acordo com o programa, auxílio moradia e tal. Então, isso aí também injeta uma considerável quantia, né, na economia da região. E nós temos ainda dois campi a serem implantados em Icó e Brejo Santo. Imagina que município de Icó, por exemplo, que repercussão terá a chegada da universidade num município assim, de menor porte. Né? A propósito desses campi, professor, há poucos dias, houve uma reunião aqui no Iuá Hotel, né, com o pessoal da UFCA e o pessoal do Icó, o pessoal de Brejo Santo, exatamente porque houve um burburinho aí na região que Iguatu estaria pretendendo ficar com esse campo, e o pessoal de Icó se mobilizou. Eu sou icoense, sei que meus conterrâneos lá se mobilizaram imediatamente, mas não houve nada disso. Quer dizer, pelo menos do ponto de vista legal, a definição da UFCA é com Icó e Brejo Santo. Inclusive já com uma definição de cursos que iniciarão em 2014.2, Icó e Brejo Santo. Quais são os cursos para a minha terra, o Icó? Pronto. Icó, assim, a gente elencou muitos cursos, que a gente pode depois citar aqui, mas ainda não definiu, pelo menos para Juazeiro, Crato e Barbalha. Agora, para Icó e Brejo Santo já tem um projeto definido. Nós nos preocupamos muito em definir quais os critérios de criação dos cursos. Né? Então, quais são os critérios? Então, a gente, como critério principal, é trabalhar com a vocação da região, potencializar a vocação daquela região. Se a gente olhar para Icó, lá a gente tem um patrimônio histórico fabuloso, que a universidade tem obrigação de cuidar e ajudar a conservar e preservar. E tem também uma parte de agropecuária em decadência, com um grande perímetro irrigado de 10 mil hectares, um pouco mais de 10 mil, com 2.500 implantados, mas já a maior parte desativados. Então, a gente quer criar, vai começar em 2014.2, isso aí já foi enviado ao MEC, um curso de história um pouco diferente, com ênfase em gestão de patrimônio histórico. É um curso que tem, em algumas universidades do Brasil, poucas, que têm seus campos inseridos em áreas que têm essa mesma característica de código de patrimônio a ser preservado. E depois a gente amplia com outros cursos. Esse seria os cursos, o pontapé inicial. E em Brejo Santo, a gente vai colocar lá um centro de formação a gente chama de educadores. Vamos entrar forte na formação do professor para o século XXI, com licenciaturas. Né? Isso é o pontapé inicial. Não quer dizer que no futuro não tenha engenharia, não tenha outros cursos, agronomia, tanto em Icó ou Brejo Santo. Mas esse é o pontapé inicial. A gente tem que começar com muita responsabilidade, como a gente sempre coloca, com muito pé no chão, com muita base, né, para ir avançando. Essa análise, Vasco, a gente faz, pelo que a gente tem observado, há uma diferença muito grande da determinação da UFC com relação às faculdades particulares. É evidente que quando a faculdade é particular, ela, ao criar cursos, ela pensa no rendimento, na economia. Então, os cursos prediletos são os mais rentáveis, são os cursos de direito, de medicina, né? E vai por aí. Já ao contrário da UFC, que, como disse aqui o professor Ricardo, ele está preocupada, não é, em fazer antes uma análise da região, ver qual é a vocação, o que serve mais para alavancar o desenvolvimento daquela região. Isso é o correto. Professor, tem 12 cursos já, né? Hoje. São 12 cursos, faltam 17, ser instalado 15. Não exatamente a conta, desculpe interromper, a conta não precisa ser feita em cima de número de cursos. O que interessa para o MEC é número de matrículas. Número de matrículas. Então, a proposta é chegar a 6.500. E, como eu digo, nós vamos ultrapassar facilmente esse número. Então, talvez possamos criar menos cursos do que os 15. Não, claro que para a gente, tendo orçamento, a gente cria quantos cursos forem necessários e importantes, mas a gente tem que ir, claro, com muita parcimônia, muita cautela, porque a criação de um curso é algo de muita responsabilidade. A gente não pode fechar um curso, então tem que começar com muito cuidado. Biblioteconomia, por exemplo, foi uma surpresa para Juazeiro. Eu me lembro que nós tínhamos uma pessoa em Juazeiro formada nessa
categoria. Só uma que trabalhava no SESI. E quando a gente, escritor, preparava uma obra e tal, aquela fichinha era feita por essa pessoa. Só uma. Hoje nós já temos muitos profissionais aí, já jogados no mercado pela UFCA. Inclusive muitos concursados, aprovados em concurso das prefeituras, de outros órgãos, aqui como o SESC. Foi fundamental a escolha. Nós temos biblioteca. E hoje a biblioteconomia é um curso que ele está voltado muito para a ciência da informação. Então o curso pode até ser, talvez, numa outra oportunidade, fica a sugestão de chamar a coordenadora, o professor do curso. Tudo bem. O curso tem uma boa parte dos professores fazendo doutorado fora, que vem aí com muitas novidades e com ciência da informação. Então, o curso de biblioteconomia, com certeza não vai mudar de nome, mas ele vai se voltar muito para a ciência da informação, com muita, realmente, informática dentro do curso. Né? Ô, professor, dos cursos existentes, qual é aquele, assim, que é mais atrativo? Pelo menos a concorrência de vestibular é maior e... Sem dúvida, é a medicina. É da medicina, né? Não tem dúvida. Mas aí depois vem a engenharia. Engenharia civil deu um salto enorme nesses últimos anos. Era um curso que não era tão procurado, mas nos últimos 2 anos deu um salto enorme. O curso de administração pública administração sempre foi muito procurado. Jornalismo não está um curso também muito bem procurado. Mas os 3 mais procurados são pela ordem, talvez, hoje, agora no último matrícula, medicina, engenharia civil e administração. Agora, para esse último Enem, a UFC tomou uma decisão, né? Liberou logo os 50% das vagas, não foi isso? Para aquelas cotas e tudo mais. Porque teria um prazo até para fazer isso, né? Teria. O professor Gesualdo, eu me lembro que na época era diretor do campus e participei da reunião do Conselho Universitário, onde foi, então, instituídas as cotas na UFC, começou com 12,5%. Certo. Porque ele não sabia, na época, qual era o impacto que esses alunos cotistas, vamos dizer assim, teria nessa assistência estudantil. E ele, muito precavido como todo bom gestor, disse, não, vamos começar com um número menor. Mas aí ele conseguiu recursos e garantia de dar a assistência necessária a esses estudantes cotistas, aí aumentou logo para 50%. 50%. E a gente foi nesse mesmo ritmo. E também estamos aí junto com a UFC. Essa é um setor ainda que a gente tem trabalhado muito junto com a UFC, porque é um sistema todo informatizado, o sistema de administração acadêmica, e a gente ainda continua um tempinho ligado ao UFC, porque tem muitas peculiaridades, muitos detalhes, então a gente tem um sistema informatizado que compartilha com a Universidade Federal do Ceará, tanto que a matrícula SISU sai na página da UFC, né, os editais e todas as convocações, todas as notícias, ainda é compartilhado. Eu acho que ainda a gente continua um tempinho ainda desta forma. O professor, a Universidade Federal do Ceará, ela é uma universidade muito respeitada no Brasil inteiro. Respeito, de excelência, cursos de excelência, inclusive. O curso de medicina da universidade, eu falo assim porque eu tenho a formação, eu sou médico, e o curso de medicina da Universidade Federal do Ceará é um dos cursos do Brasil muito respeitado. Certo? E a nossa universidade, o orgulho do caririense, certamente será ter uma universidade federal também que desponte como uma universidade de ponta, tá certo? Com qualidade no ensino. Atualmente, os professores da Universidade Federal do Cariri, eles já estão no topo da graduação, doutores. Como é que está essa grade aí, professor? Não, a gente tem, claro, melhorou muito a formação a nível acadêmico de mestrado e doutorado no curso de medicina. Hoje nós temos acredito que mais de 10 ou 15 professores médicos, doutores, né, com doutorado, né, lá no curso de medicina. Mas lá a gente tem ainda um problema na medicina, que é um número grande de professores 20 horas, em função da própria dinâmica, peculiaridade da carreira do médico. Né? Então, o professor DE, né, tempo integral mesmo, dedicado à universidade, ainda não é. Mas isso aí também não se reflete de forma negativa na qualidade dos formandos, pelo contrário. Os formandos do curso de medicina de Barbalha têm galgado aí, conseguido passar em concursos, na residência. Agora mesmo, recentemente, eu recebi a informação que um aluno fez para anestesiologia, tirou o primeiro lugar no Brasil.
egresso lá de Barbalha, e por aí vai. Já é referência, né? Referência. Então, assim, a gente tem a ideia também de trazer algum outro curso para dar o que sempre o professor Gesualdo chama de densidade acadêmica para a medicina, para a saúde como um todo, e aí, então, temos aí a proposta de cursos de mestrado, inicialmente, para depois, então, hoje já tem residência, né, oferta de residência aqui pelo curso de medicina, né? Então, assim, a questão da logística de hospital, isso aqui na região, de certa forma, é um pouco deficitária. A universidade tem assim em mente essa questão do hospital universitário? Bom, se essa pergunta fosse feita o ano passado, a gente diria, ou qualquer reitor que estivesse aqui, diria, não queremos saber de hospital universitário. Certo. Entretanto, mudou bastante, porque hoje o governo federal criou a EBSER, que é uma empresa que administra hospitais dos hospitais. Exatamente. Então, vamos dizer, o hospital universitário lá, o Walter Cantillo, em Fortaleza, se a minha memória não me falha, eu me lembro, conversando várias vezes com o professor Gesualdo, tinha uma dívida de 13 milhões que o professor Gesualdo conseguiu reverter. E isso aí se replicava em outros hospitais. Tanto que o governo se viu obrigado a criar a EBSER, para poder resolver essa questão. E aí ficaram, nesse grupo, 14 universidades, é o grupo que a gente chama dos 100 hospitais, né? A gente, por questões nessa passagem de transição, como o curso de medicina era agregado à Fortaleza, não está no grupo dos 14. Mas a gente já esteve, a reitora já esteve em Brasília, no Ministério da Saúde, a gente já esteve com o professor Gesualdo na EBSER e com a reitora também, onde, então já sabem, Cariri não tem hospital. E aí agora é uma luta política para a gente conseguir esses recursos e implantar. O EBSER tem, o Ministério da Saúde tem um projeto pronto de hospital de alto nível, acho que é da ordem de mais de 100 milhões, eu não sei exatamente o número, que ele disse, o projeto está aqui, vamos conseguir o recurso que o hospital... A luz verde está acesa. Tá acesa. Né? E aí, então, por que é bom agora? Por que a gente disse, não, agora que se qualquer reitor aceita? Porque esse problema todos administrativos fica a cargo da EBSER, né, os operacionais e tal. A gente cuida, como universidade, do acadêmico, da pesquisa, do ensino, né, da residência. Tal. Então, as condições, os ventos agora são bastante favoráveis. E nós vamos ao nosso intervalo e na volta continuaremos conversando aqui com o vice-reitor da Universidade Federal do Cariri, professor Ricardo Ness. Até já, amigos. Três Produções apresenta A Confissão, com Ângelo Paes Leme, Silvio Guindani e Isabel Gueron. Direção Walter Lima Júnior. Dias 24 e 25 de janeiro, às 8 da noite, no Memorial Padre Cícero. Convites na Skyler e Marrogane, no Cariri Garden Shopping. E Drogarias Avenida, no Crato. Informações 8858-1708, 8881-7921 e 9988-1352. Artinox, comunicação em alto relevo. Uma empresa especializada na fabricação de letra, caixa e materiais diversos. Projetos especiais, fachadas em ACM, totens, sinalização e números residenciais. Artinox, comunicação em alto relevo. Rua José de Alencar, número 1467, Romeirão, Juazeiro do Norte. Fone 3571-2428.
Centro Auditivo, Padre Cícero 766, 3511-1868, Juazeiro do Norte, Ceará. O sorriso no rosto em mais de 480 mil cearenses está garantido com o novo Centro de Especialidades Odontológicas de Maracanaú. Agora, a população de 8 municípios terá acesso a atendimento odontológico de alta qualidade. Com esta unidade, o governo do estado conclui o compromisso de construir 18 CELs em todo o Ceará. O Ceará já tem 13 UPAs, 17 policlínicas e 18 CELs, que estão mudando para melhor a saúde da nossa gente. Mais saúde para os cearenses. É assim que a gente faz um novo. Nessa terça-feira, aqui na TV Verde Vala, às 20 horas e 30 minutos, convidado do programa Café com Leite, professor Renato Dantas, falando sobre a Revolução de 1914. Vamos estar falando sobre a gênese, sobre o desenvolvimento e as consequências da Revolução de 1914 aqui em Juazeiro. É nesta terça-feira, às 20 horas e 30 minutos. Espero por você. Baixou! O Cariri da Sorte desta semana só custa R$3. E no quarto sorteio tem uma picape Saveiro 0 km. Uma Saveiro! Isso mesmo! Uma picape Saveiro 0 km só pra você! E mais R$3.000 no primeiro sorteio. Uma Honda Pop 100 0 km no segundo sorteio. Uma Honda Ford S 105 0 km no terceiro sorteio. E R$4.000 na rodada da sorte. Adquira o seu e boa sorte! Cariri da Sorte, título de capitalização popular. Agora chegou a sua vez de ganhar! TV Verde Vale, Canal 13. Estamos de volta com o nosso Tribuna Livre, que hoje está debatendo a Universidade Federal do Cariri. Professor, ainda temos alguns assuntos para debater aqui nesse restante de programa. E nós que já fomos algumas vezes até a Universidade Federal do Cariri, podemos afirmar ao senhor, e o senhor é testemunha disso, que o acesso está muito ruim. O que é que se pensa fazer? Que reivindicações já foram feitas ao governador, à própria Prefeitura Municipal, para melhorar aquele acesso ao UFCA? De fato, o acesso deixa bastante a desejar. Ultimamente, ele foi até melhorado, foi feito um serviço de uma operação tapa-buracos, né, mas a nossa reivindicação é que seja asfaltado, até também para que permitir o acesso das Topics e talvez outra linha de ônibus, né, e muitos se recusam a chegar até o campus porque o acesso é difícil, fura pneu, né, corta pneu, quebra, e a gente tem, eu enquanto diretor do campus, cansei de enviar ofícios e solicitações. Já chegou a um pleito também de asfalto, inclusive acho que até o governador já foi solicitado, e a gente já soube agora que seria providenciado o asfaltamento. O senhor prefeito nos comunicou que asfaltaria em breve. Até agora não chegou, mas a gente acredita que ainda até o final do ano, antes do início do inverno, comece esse asfalto. Com relação a essa questão do asfaltamento, eu ouvi alguma informação aí que tem uma drenagem antes para ser feita, parece que isso é o que está demorando essa questão do asfalto. E eu ouvi hoje aqui na nossa TV, professor, não sei se você tomou conhecimento, de que também a segurança lá está de certa forma precária, havendo algumas anomalias, alguns assaltos, alguma coisa, acontece isso por aquela... Acontece, principalmente nessa época de férias, que a frequência, né, dos estudantes, o acesso de veículos e carros, motos, diminui, então em determinados momentos, ao risco de assalto, como de fato aconteceu já essa semana, né, já foi um servidor nosso lá, foi de fato assaltado. A gente sempre pede logo a intervenção da Ronda do Quarteirão, que tem atendido, né? Mas é um problema difícil de difícil solução, realmente, ali, porque uma polícia permanentemente ali naquele local é complicado de se conseguir. Então apelar sempre para que o Ronda faça de fato a ronda e venha nos visitar com bastante frequência. Por lá, né? E como é um campo ainda em formação, né, Vasco? Ao contrário da UFC lá em Fortaleza, que é um ambiente já todo bem povoado, já bem vigiado, então há tranquilidade. Aqui não, pode melhorar,
mas é preciso se tomar providência. E duas vias são fatais, né? Aquela avenida que passa no Instituto Federal, que dá acesso à universidade, e uma outra que dobra e vai até a Maria Letícia. A Maria Letícia. Ali a Maria Letícia, não é? E também a população não ajuda, porque ali é uma área de despejo de entulho, e aqui fica um registro da falta de educação, né, daqueles que fazem isso. Se percorrer aquelas avenidas, as duas, é incrível a quantidade de lixo, de entulho que é jogado ali. É um desrespeito total ao meio ambiente e a todos. E nós temos outras. Aqui tem outras avenidas. Tem a avenida aqui que já foi obstruída totalmente por essa questão de entulho. O pessoal pega os entulhos nas carroças, leva e despeja em qualquer local. Eu acho que isso é extremamente prejudicial. Parece que, desculpa, é uma reação em cadeia. Quando um começa aí, aqui é um lixão, ou seja lá o que for, que nome for dado, mas é muito, muito ruim o visual. E tem até, esses dias, eu deparei com urubus, né, alçando voo ali próximo. Sinal muito ruim. Muito ruim. O professor, o Antônio Felipe, que é do bairro Seminário, lá de Crato, ele está querendo saber do senhor se já há uma previsão de quando a universidade vai abrir novas inscrições para cursos de graduação no campus de Juazeiro. Do Crato, então, do Juazeiro? Bom, Juazeiro, porque eu vou me explicar o seguinte. A Universidade Federal do Cariri, ela passou a ter, com a sua implantação, uma estrutura multicamp. Certo. Então, nós tínhamos antes um campus da UFC no Cariri que considerava como uma unidade só, um campus só, Juazeiro, Crato e Barbalha. Hoje, Crato é um campus, Barbalha é outro campus, Juazeiro outro campus, e estamos implantando um campus em Icó e outro em Brejo Santo. Perfeito. Né? Então, no Crato, a previsão é de que lá se continue trabalhando nos cursos da área de ciências agrárias e da biodiversidade, cuidando do ambiente, dos seres vivos. Né? Um curso previsto para lá e que muito provavelmente será implantado é o curso de medicina veterinária. A gente imagina que essa fosse a intenção do Antônio Felipe. Essa era a informação que certamente ele estava pretendendo. A professora Maria, que é lá do bairro Timbaúbas, parabeniza a Universidade Federal do Cariri pela excelente oficina praticando formacultura. Permacultura. Permacultura? Permacultura. Como é isso? O que é isso, professor? Explica aí o que é isso. Permacultura não sei exatamente, me parece que tem a origem na Austrália, com uma australiana que começou com essa técnica, com essa ideia. Mas ela passa tanto pela agricultura como pela construção de acordo com os princípios da permacultura, usando recursos naturais como adobe, argila, bambu, na construção, biossustentáveis, e também no uso de mandala, no uso fazendo uma agricultura orgânica, com agrofloresta. Então é nesse sentido. E tem um grupo de professores que se dedica a esse tema, inclusive residindo em casas construídas com técnicas da permacultura, e trouxeram um expert nessa área, e ele deu um curso de extensão lá no campus, que foi obviamente aberto à comunidade e teve bastante sucesso. E teve uma demanda, uma procura boa? Teve uma procura muito boa. Então, relacionado com a agricultura orgânica, com a construção sustentável, né, o uso de materiais alternativos, é nessa direção. Professor, há poucos dias nós tivemos o Enem pelo Brasil todo, e logo em seguida aquela loucura do SISU, todo mundo no computador, qual é a nota de corte para essa faculdade, para aquela universidade, para esse curso ou aquele. E o Elton Moreira, que é do Salesiano, quer saber exatamente como é que ficou a situação aqui na UFCA, né, com relação ao início desses que entraram via SISU. O início do semestre está previsto para 10 de fevereiro. 10 de fevereiro. 10 de fevereiro é o início do semestre. E então todos serão devidamente comunicados da data da matrícula. Se não me falha a memória, isso já está divulgado no site da universidade.
mas 10 de fevereiro é o início das matrículas. Até lá, porque tem três etapas, a primeira chamada, a segunda chamada e a lista de espera. Né? Então, às vezes os da lista de espera ingressam já com as aulas já em andamento. Né? Eu ia Mas isso acontece. Exatamente isso. Se as vagas foram todas preenchidas ou se há algum curso que vai fazer uso da chamada lista de espera. Não, isso normalmente acontece, inclusive até para medicina. Até para medicina, até medicina, né? Acontece. É porque, como o SISU é um certame nacional, né, então, veja bem, um candidato que é aprovado aqui, mas também foi aprovado lá no sul, de onde ele veio. Tal. Então ele prefere ficar lá e a vaga fica. Então, então é um processo muito dinâmico que ele só realmente finaliza com a lista de espera. E pode acontecer o contrário, uma vaga descobre que há vagas em Juazeiro e de repente tem alguém lá de Manaus, lá do Rio Grande do Sul, para disputar essa vaga. Professor, com essa dinâmica do Enem, SISU, o perfil do estudante da Universidade Federal do Cariri, ele é bastante diversificado, com pessoas de várias regiões, de outros lugares do Brasil, enfim, distante, ou ele concentra mais, é mais concentrado com o pessoal da região? Você tem esse perfil, esse dado? Não tem aqui exatamente os números, mas ele reflete mais ou menos, não difere muito da realidade que já tínhamos com o vestibular. Temos, claro, um pouco mais de alunos de fora, né, mas a coisa fica mais ou menos dentro de um número que concentra mais para a região. Concentra mais para a região. Mas de fora tem também. Tem. No curso de medicina aconteceu isso nas seleções passadas, né, com muita gente de fora. Mas nesse Enem, principalmente nesse último, nós temos muita gente daqui da região e na própria UFC como um todo também. Eu não estou aqui exatamente com o número, mas foi divulgado no site, né, que essa proporção aluno de fora, aluno da região, do Ceará, ela se manteve dentro de um limite aceitável, vamos dizer assim, refletindo o que já tínhamos durante o vestibular. Então, o Enem, nesse sentido, não modificou assim, de forma tão drástica o perfil do aluno ingressante. O professor sabe informar, tem conhecimento de qual foi a nota de corte, chamada nota de corte para o curso de medicina nesse último? Exatamente não, mas com certeza bem acima de 700. É sempre acima. 780 talvez ou mais, eu não sei exatamente, eu não me envolvi diretamente com certo. Isso. Professor, uma curiosidade, até porque a gente que foi estudante, que saiu de casa e viajou, foi para outro estado, para distante, e que as universidades federais, elas sempre mantinham um restaurante, o restaurante universitário. Tem isso no planejamento? Como é que imaginam? Hoje nós já temos, né, o serviço de refeição, né, que a gente serve de forma ainda não exatamente como gostaríamos. Nós não temos um refeitório, o refeitório está sendo construído agora na 5ª etapa, que é ainda uma obra que fica por conta da UFC. Era um saldo ainda que tínhamos com a UFC. Então, nós vamos construir um refeitório climatizado, mas não restaurante. Porque o que acontece hoje nas universidades? Esse quadro de cozinheiros, garçons, serventes, taifeiros, o nome que queira dar, eles não existem mais. Então, a gente tem que terceirizar o serviço. Então, não temos uma cozinha industrial, não. Nós temos um refeitório e essas refeições são trazidas prontas para a universidade e servidas para o aluno, não mais no bandejão, mas num prato com talheres. E agora, com certeza, a partir de 2015, com todo o conforto que os estudantes merecem e uma comida de a universidade também tem pensado nessa questão da residência universitária também tem, professor? Pronto. A gente tem hoje um programa que chama Auxílio Moradia. Então, o aluno recebe R$400, o aluno residente fora do circuito Crajubá. Certo. Para aquele que mora fora desse circuito, para auxílio moradia, R$400. Então, se juntam 3, 4, podem alugar uma residência e além ele tem comida subsidiada ou de graça, tem um subsídio a mais financeiro muito bom, para o café da manhã. Né? Então, o aluno, claro que é limitado essa quantidade de auxílios, né? A procura sempre é muito maior que a oferta, mas a gente está buscando recursos através do PNAES, que é um Programa Nacional de Assistência Estudantil,
para garantir, então, essa permanência e que o aluno de fora possa ter uma moradia digna. Mas conseguimos, com uma emenda parlamentar recentemente aprovada pela bancada cearense, recursos para construir uma residência universitária. Já que o professor falou em emenda, e a gente já citou aqui em programas passados que os professores Daniel Walker e Renato Casimiro fizeram uma doação à Universidade Federal do Cariri de um acervo importantíssimo. Na verdade, foram as duas figuras que melhor cuidaram dessa história de Juazeiro do Norte, com fotografias, com livros e tudo mais, e objetos, e uma boa parte desse acervo foi doada. Eu pergunto ao professor, já há projeto lá dentro da UFCA para se construir um local onde esse tipo de exposição possa acontecer e possa ser preservado? Temos. O nosso tão sonhado Centro de Referência da Informação vai ser construído. A gente conseguiu também, com recurso através dessa emenda parlamentar, para construir uma instalação magnífica, um equipamento magnífico, para receber esse acervo e divulgar, expô-lo à visitação pública, para que pesquisadores e o público em geral possa ter um contato com essa história e conhecer mais de perto essa história tão fantástica, a história de Juazeiro e do Cariri. Então isso aí, é claro que vamos colocar nosso grande problema é data, é prazo das coisas acontecerem, mas 2015 seria uma data, um ano onde esse equipamento poderia vir a ser inaugurado. O Alberto Lourenço, quando formulou a pergunta, certamente o professor ainda não tinha falado sobre a localização dos campos, o que fez depois. E atualmente, Alberto, o professor acabou de citar, a UFCA está presente em Crato, Barbalha e Juazeiro e já está em processo de implantação no Icó e Brejo Santo. Agora ele pergunta também, o Alberto Lourenço, que é do Novo Juazeiro, se há possibilidade de no futuro a UFCA colocar um curso de medicina também em Juazeiro, considerando que o processo é regional e Barbalha já tem um curso, né? Assim, no curto prazo, o médio é bem difícil. Pouco provável. É pouco provável, vamos dizer assim, né? Mesmo porque há outras tendências que ainda não foram atendidas, né? Exatamente. A gente tem que fortalecer aqui em Juazeiro, e isso é desejo nosso, as engenharias. Então, trazer engenharia mecânica, mas a medicina, a gente é muito pouco provável e não podemos dizer improvável, né? Mas o tempo dirá, né? Vamos ver aí com o passar do tempo as demandas, mas não está nos planos da UFCA de pronto trazer um curso de medicina tanto para Icó como para Brejo Santo como para Juazeiro. Né? Exato. A gente já Professor Ricardo, certamente que a universidade, com esse elenco de serviços que presta, de cursos, de informação, tudo, creio que deve também pensar alguma questão de política no social, na questão social, de como ajudar na melhoria da qualidade de vida, do meio ambiente, enfim, essas questões bem evidentes da nossa sociedade. O que é que a nossa universidade já está pensando assim, um esboço para a nossa região? Pronto. Já como campus, a gente vem atuando muito fortemente nessa área. Assim, foi citado aqui o propósito, né, das faculdades particulares, informar para o mercado, e a nossa visão é outra, né? A nossa visão é uma visão transformadora, é uma visão de mudar a realidade. Então, a gente é muito forte no campus e agora na UFCA como extensão. A nossa extensão, tanto que o governo federal lança anualmente projetos, editais, para financiar projetos de extensão. E nós, não é nem relativamente, com números absolutos, sempre superamos o restante da UFC em número de projetos aprovados aqui no campus. Né? Então, nós temos, inclusive, projetos premiados, por exemplo, Mulheres da Palha, trabalhando com as mulheres aqui do Horto. Né? Não sei se alguém já veio aqui divulgar e falar sobre esse projeto, mas foi premiado pelo Banco Santander. E a gente sempre colocou isso no campus, né, e agora muito fortemente na universidade, de que essa vocação para a extensão, né, é uma vocação que a gente tem que preenchê-la, né, de uma forma, e pode preenchê-la com muita eficiência e qualidade.
Porque se a gente for olhar, a pesquisa sempre requer mais recursos, material, laboratório, mas a extensão a gente faz só com a boa vontade, com o coração. Né? Então, usando com a ideia, com um bom talento local e com o talento e a boa vontade do professor. Então, nós temos programas de bolsa de extensão para os alunos. Então, assim, é propósito da reitora e de entendimento da universidade de fortalecer muito a extensão. Isso então, é fundamental. A nossa ideia, eu até hoje de manhã tive a oportunidade na hora do almoço, conversar com isso, com um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia, da gente construir essa universidade de muro baixo, né, interagindo com a universidade. Então, é nossa ideia construir lá um campus muito bem arborizado, bonito, convidar a população para se integrar àquela paisagem, aqueles equipamentos que lá vão estar disponíveis. Né? Falando em extensão, vamos dizer, a gente também propôs a criação, e foi criada, da Pró-Reitoria de Cultura. É a segunda universidade no Brasil que tem uma pró-reitoria exclusiva para a cultura. Nós temos pró-reitoria normalmente nas universidades, de extensão e cultura. Nós optamos por criar uma pró-reitoria de cultura, como um quarto eixo, né, nesse tripé, então seria agora uma formação com 4 eixos de pesquisa, ensino, pesquisa, extensão e a cultura. O Cariri nos levou a propor isso aí. É fundamental. Professor Aline Tenório, do Salesiano, quer saber... Professor Ricardo, a UFCA já oferece licenciatura em filosofia? Oferece. Oferece. E agradecer que ela parabeniza o Tribuna Livre, né, Luiz Carlos? Também, um abraço né? aí para a Aline, né? Muito obrigado, né? São tantos parabéns que a gente já nem cita mais, né? Mas, perdão. Raquel Dias, lá do aeroporto. Professor Ricardo, o curso menos procurado é o de biblioteconomia? Não. O nome meio desconhecido, na região não tinha profissionais, ela naturalmente imaginou que seria o menos procurado. Não é. Não é o curso menos procurado. E é um curso que tem proporcionado grande empregabilidade para os seus concludentes. O que é muito bom. Francisco de Assis Salesiano, na minha opinião, se 2 policiais fizessem a segurança da UFCA, resolveria o problema de assaltos na faculdade. Só 2, você está, naturalmente, esse seria o Homem de Aço e o Homem de Ferro, né? Aqueles personagens poderosos. Mas, professor, uma pergunta agora que me veio à mente, já no finalzinho do programa. Normalmente, as universidades mais antigas têm, no meio de comunicação, uma emissora de FM, e algumas têm até TV. Há projeção para isso? Será que logo nós teremos a FM universitária aqui no Cariri? Já temos. Que bom. Já temos? A concessão da Rádio FM já aconteceu para a Universidade Federal do Ceará. Então, agora é só questão de tempo dela nos repassar, né, porque a gente então está investindo na compra dos equipamentos agora, né, e vai instalar aqui, a gente já tem um estúdio de rádio que poderia receber essa rádio e faltam os equipamentos que estão sendo comprados pela UFC. Então, a gente vai trabalhar algum tempo em parceria com a UFM Universitária de Fortaleza, mas aos poucos a gente vai adquirir, então, essa independência. Claro, continuaremos parceiros, mas aí com a inserção cada vez maior de programação nossa, né, com o nosso curso. E será também um laboratório muito importante para o curso de jornalismo. Sem dúvida. E nós temos, na 4ª etapa do campus, que agora... a obra já foi feita uma nova licitação, vai ser concluída, nós vamos ter um estúdio de televisão. Que bom. O prédio já existe, agora vai começar a fase de acabamento, e aí a chegada também dos equipamentos. Um estúdio de televisão. Para servir o curso de jornalismo. Curso de jornalismo. E no futuro, quem sabe, uma televisão TV universitária, né? Mais distante. Agora, a rádio universitária está bem pertinho dela chegar. Professor, o senhor não imagina como nós ficamos satisfeitos com a sua presença aqui no Tribuna Livre, porque essa é a intenção desse programa, é sempre prestar grandes serviços à região do Cariri, e um serviço não é mais importante do que esse, trazer aqui nos pormenores desse veículo fantástico que é a Universidade Federal do Cariri, através do seu reitor, hoje reitor, professor Ricardo Ness. Acreditamos que o nosso público tenha ficado satisfeito, mas, professor, o senhor fica convocado oportunamente. Haveremos de convidá-lo novamente para a gente dar andamento a esse prosseguimento dessa evolução aqui no Cariri da UFCA.
Muito obrigado, e fica então a sugestão de chamar a equipe. Nós temos hoje 7 pró-reitores, chamar obviamente a nossa magnífica reitora, nós temos 7 pró-reitores, né, que com certeza estão com os números e os encaminhamentos muito mais na ponta da língua do que eu, mas seria interessante também fazer um programa com eles, né? E de minha parte é agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu acho que é muito, como eu disse no início, é muito importante esse momento de divulgação, e agora como Universidade Federal do Cariri, né, este sonho já há muitos anos acalentados pela comunidade caririense, que então acontece e cresce. Essa universidade, como diz o professor Gesualdo, já nasce de porte razoável, né, já nasce, vamos dizer, grande, e a gente vem então com esse propósito de transformar, de melhorar a realidade local e de promover aí a dignidade humana em todos os sentidos. Boa noite, Vasco. Boa noite, agradecer ao professor, prazer, professor, tê-lo aqui, e aproveitar e dizer que o Tribuna Livre está à disposição da universidade para os pró-reitores, enfim, para a gente esclarecer mais, divulgar esse grande patrimônio da região, e aproveitar também para convidar a sociedade a conhecer o campus da nossa universidade, né? Para ver como é que ela está brotando aí, já forte, nascendo forte. Grande abraço, professor. Obrigado. E a você, meu caro telespectador, muito obrigado pela atenção dispensada. Estaremos de volta na sexta-feira com mais um Tribuna Livre. Por hoje é só. Um abraço, boa noite.